Shalom Adonai. Estes sinais seguirão aos que crerem. E eu peço a Deus que eu continue crendo e siga crendo em tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Estamos aqui mais uma vez no Monte da Adoração e orando, clamando e meditando. E eu estou aqui meditando na palavra que nós ministramos na quinta-feira, aquela palavra que fica dentro da gente, virando, e a gente fica degustando ela, né? Fica se alimentando dela. E é tão interessante que eu quero poder compartilhar com você algumas coisas. Não sei se nós vamos falar da mesma maneira que falamos na quinta-feira, mas eu quero falar alguma coisa acerca daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Nós falamos sobre Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10, ali, onde fala de um homem chamado Zaqueu. Talvez o que nós temos a ver com isso. Eu não sei quanto a você, mas a mim tem muita coisa. E eu comecei a meditar naquilo que aconteceu com aquele homem. E algo que me chamou a atenção foi por que motivo a Bíblia menciona essa história. Por que Deus fez menção dessa história na Bíblia? E eu comecei a meditar nisso e dizer, Senhor, há algo profundo aí. Tem algo realmente profundo nessa história, na história desse homem, que ela é para nós, para esses dias. E eu comecei a olhar para dentro de mim e olhar a história desse homem. Veja que Zaqueu, segundo aquilo que nós entendemos, que já ouvimos, alguns estudiosos da palavra, alguns teólogos, Zaqueu era um publicano, era um homem rico, um homem da sociedade, cobrador de impostos. Um homem financeiramente bem-sucedido. E aí você para pensar, o que um homem bem-sucedido quer com Jesus? O que ele quer saber de Jesus? Talvez você possamos dizer assim, poxa, aquele homem tem tudo, tá tudo bem na vida dele. Tá tudo praticamente correndo bem, ele não tem problemas, principalmente financeiros. Mas, queridos, o que chama a atenção é que não é isso que nós queremos. Ainda que seja essa a nossa luta diária, ainda que seja essa a nossa busca diária, ainda que trabalhamos para isso, podemos entender que não é essa a nossa busca. Não é isso que nós necessitamos. E eu vejo isso na vida desse homem. Porque de repente esse homem ele começa a ver que ele tem tudo, mas o tudo que ele tem ainda não é tudo que ele precisa e ainda não é tudo que ele quer. Então ele começa a ouvir falar de Jesus, então ele identifica que tem algo dentro do espírito dele, algo dentro dele que está chamando ele e que está faltando para ele. Ele pode ser bem-sucedido na sua vida, porém ainda existe um vazio dentro dele. E eu comecei a olhar a minha vida. Durante anos eu fiz a mesma coisa que ele, não sou um cobrador de imposto, mas eu trabalhei muito. Vivia para o meu trabalho, vivia para conquistar coisas, mas eu nunca consegui atingir um alvo.
E hoje eu começo a entender algumas coisas que perderam sentido na minha vida e outras que ganharam sentido na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa história. Nessa parte da vida desse homem. Ele ouviu falar de Jesus. E diz a palavra que ele tinha uma estatura baixa. Ele era até um homem bem-sucedido, um homem conhecido na sociedade, um homem de negócios, enfim. Ele poderia ter o seu status dentro da comunidade ou dentro da sociedade muito bom. Então, qualquer lugar da sociedade que ele chegasse, ele seria bem recebido e estaria nos melhores lugares. Porém, para estar diante de Jesus não seria a mesma coisa. Mesmo porque a multidão que aglomerava ao redor de Jesus era muito grande. E ele, pela estatura dele, ele jamais iria conseguir ver Jesus ou se aproximar de Jesus. E aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus eram exatamente considerados inimigos dele. De forma alguma, alguém que conhecesse ele iria permitir que ele chegasse até lá, ou iria dar a oportunidade para ele. Então ele teve primeiro que ter o quê? Uma estratégia. A primeira coisa, ele teve que ter dentro dele a vontade e o desejo de querer conhecer Jesus. Depois ele teve que ter estratégia, por causa da vida dele, por causa daquilo que ele era, porque aí ele começa, né, esse é o primeiro, é o início. Ele começa a perceber quem ele é e até onde ele pode ir e aonde ele vai chegar. Querido, se você quer conhecer Jesus, você primeiro precisa conhecer você. Você precisa primeiramente saber quais são as suas deficiências, quais são as suas debilidades, para depois chegar até ele. E diz-se que esse homem, ele estuda aonde Jesus vai passar. Ele pergunta, ele vai passar por aqui. Então ele corre adiante, ele vai à frente e ele acha uma árvore, uma figueira. A figueira que ele acha é uma figueira brava, uma figueira que continha espinhos. Espinhos esses que furavam e que ardiam, doía. Eu começo a imaginar quantas feridas foram causadas nesse homem ao subir. Mas olha que interessante. Quando alguém está disposto a pagar um preço de querer conhecer Jesus, não importa qual o grau de dificuldade que ele vai ter e o quanto ele terá que pagar e sofrer, mas ele não vai desistir. E esse homem então ali, creio eu que ele deve ter se ferido muito, se machucado muito. E então ele sobe e fica ali num galho. Mas a Bíblia é uma coisa interessante. A Bíblia não menciona quanto tempo esse homem ficou ali. Qual seria o tempo que Jesus iria demorar para passar por aquele lugar? Não sabemos se 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Então, independentemente de quanto tempo ele iria esperar, ele permaneceu ali. Ele ficou esperando. Queridos, há um tempo de espera. Você precisa respeitar todos esses processos. Primeiro, o processo de querer entender quem é você, o processo das feridas que você vai ser ferido e o processo da espera. Esse processo da espera é exatamente o momento em que ele está lidando com ele. Era o momento em que ele estava olhando para dentro dele, porque ali ele poderia desistir a qualquer momento, ali ele poderia deixar tudo e dizer, eu não quero mais. Chega, para, já cansou, não dá mais. Mas ele não parou, queridos. Ele insistiu em ficar ali.
até o momento em que Jesus passa por aquele lugar. Diz a palavra que Jesus parou. Por que é que Jesus parou? O que motiva Jesus a parar por alguém? O sacrifício que se faz. Jesus entendeu o sacrifício daquele homem. E Jesus para por todo o sacrifício dele. E o que é interessante, que Jesus chama aquele homem pelo nome. Ele não conhecia Jesus. Ele nunca teve intimidade com Jesus, ele nunca falou com Jesus. E aí vem o grande impacto na vida daquele homem. Queridos, nós não conhecemos Jesus, mas Jesus nos conhece e nos chama pelo nome. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus sabia quem ele era. Essa é a grande diferença. Talvez eu e você não saiba quem nós somos e quem Jesus é, mas ele sabe quem eu sou e quem você é. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: Zaqueu, desce, porque hoje convém que eu esteja na tua casa pelo seu sacrifício. Queridos, imagina você ouvindo isso de Jesus: convém que eu vá lá na tua casa por todo o sacrifício que você está fazendo, por todo o sacrifício que você tem feito para me conhecer, para conhecer Ele. Mas o que chama a atenção é aquela multidão fazendo o papel da igreja hoje, queridos. Aqueles homens começam a murmurar, aqueles homens começam a criticar, a apontar o dedo, a apontar os defeitos daquele homem. E começam a dizer: como assim? O senhor vai na casa desse homem? Esse homem é um homem ruim, um homem rude, um homem que cobra impostos, um homem mau. Começou a apontar os defeitos daquele homem. Começou a olhar para o lado mal do homem. Queridos, esse é o grande problema da igreja. Destacar as coisas ruins e más das pessoas, quando na verdade ela tem que priorizar o que é bom e não o que é ruim. E Jesus olha para aqueles homens e diz: ele é um filho de Abraão e eu vim para ele. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quando esse homem chamado Zaqueu ouve todas estas coisas, esse homem tem uma atitude impressionante, que nos chama muito a atenção, que me chamou muito a atenção. E que eu tenho orado e pedido a Deus: Deus, eu quero ter um coração igual o coração de Zaqueu. Talvez você possa estar perguntando: que coração é esse? Eu vou te dizer que coração é esse. Veja só o que aconteceu. Zaqueu chega para Jesus e diz assim: eu vou usar os meus bens para ajudar os pobres. Primeiro ponto: tudo que eu tenho já não é mais interessante. Querido, quando você conhece Jesus, a sua vida deixa de ser interessante. Primeiro ponto. Aquilo que ele tinha, a riqueza que ele tinha, já não importava mais. Então tudo que você conquistou não tem mais importância. Esse é o primeiro fato de quem conhece Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção é que ele diz: se eu defraudei alguém, se eu cobrei injustamente alguém, se eu roubei alguém,
eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Anote isso aí. A lei de Israel dizia que todo homem corrupto ou que roubou, ele teria, pela lei, que devolver 2 vezes. Era lei, ele tinha que pagar 2 vezes. Então já era correto que ele fizesse. Esse homem disse que vai dar 4. Querido, o que é isso? Um homem que tem um coração segundo o coração de Jesus, ele não faz o que a lei pede, ele não faz o que o mundo determina, ele faz mais, ele faz além. Aquele homem entendeu que aquilo que Jesus estava dando para ele agora, a prioridade para ele, era muito mais do que tudo aquilo que ele tinha, era todo o valor, era o que ele buscava. Queridos, ele começou a entender que o mundo para ele já não tinha mais significado. Agora não era mais o mundo que ditava regras para ele. Agora não era mais o mundo que tinha influência sobre ele, mas agora ele ditava regras. Ele agora que influenciava. Queridos, durante anos eu briguei por isso na minha vida. Durante anos eu fui escravo do mundo, o mundo ditava regras. Eu trabalhava, eu me escravizava, eu fazia coisas em qual o mundo me conduzia. Até o ponto em que eu cheguei e hoje eu louvo a Deus, porque eu entendi este propósito. E hoje não é mais o mundo que me governa, mas sim, Deus me governa e eu determino. O mundo não tem mais domínio sobre mim, mas eu determino que o mundo vai ser na minha vida. Hoje eu vivo para Deus e não para o mundo. Então o mundo hoje não tem mais nenhum significado para mim. Isso foi o que aconteceu na vida desse homem. Quando ele entendeu o verdadeiro propósito de Deus na vida dele, qual era o motivo de Jesus entrar na vida dele, na casa dele, cear com ele, viver na vida dele, ter salvado a vida dele, o mundo perdeu totalmente o significado. O dinheiro não tinha mais significado, a vida dele social ali, política, não tinha mais. Agora ele não vivia mais para ele. Então tudo que ele tinha não valia mais nada. Então vamos fazer o seguinte, em vez de eu devolver 2, eu vou devolver 4. Aqueles a quem necessitam, eu vou dar para eles. Porque eu não preciso mais, o que eu precisava eu já tenho. Que foi Jesus ter parado para mim, olhado para mim, chamado eu pelo nome. Querido, é isso que eu quero que você comece a entender. Qual é o verdadeiro propósito de Jesus na sua vida? Por que você vive para Jesus? Você não vive para Jesus porque Ele tem um nome poderoso, porque o nome dEle é sobre todo nome, porque Ele é o Filho de Deus. Você vive para Jesus porque Ele é tudo que você precisa, tudo que você tem, tudo de melhor, querido. Quando nós entendemos que Jesus é tudo, nós não precisamos de mais nada. Quando eu entendo que Jesus é a minha fonte de vida, o mundo perdeu o sentido. O mundo perdeu o sentido. Então por isso eu digo que eu quero ter um coração igual desse homem, que não se preocupa mais, que aquele que entendeu o propósito de Jesus faz além, não faz apenas aquilo que se pede, mas faz mais, muito mais do que a lei pede, do que as pessoas pedem. É isso que eu quero compartilhar com você. Querido, que o Espírito Santo possa entrar no teu coração, que o Espírito Santo pode entrar na tua mente, no teu entendimento e te fazer entender o verdadeiro processo daquilo que Deus tem para você e que nada é mais importante do que a presença de Deus em você. Jesus quer entrar na tua casa e cear com você. Desce da árvore, vem,
Ele te chama pelo nome. Ele está querendo entrar na tua casa. E quem vai abrir as portas da sua casa é você. Amém? Deus te abençoe. Fique em paz, no nome de Jesus.